O pensamento positivo é a semente de todo o sucesso. Napoleão Hill. Você acorda todos os dias acreditando que o seu maior problema é falta de tempo. Você repete para si mesmo que está atrasado, que perdeu o bonde, que outros começaram antes e por isso já chegaram, que você ficou para trás. Mas essa é a mentira mais conveniente que você já contou para si mesmo. Você não está atrasado. Você está dormindo acordado. Você está vivendo cada dia com a mente entorpecida, convencido de que essa sensação de urgência é real. Mas não é. O que é real é a sua paralisia, a sua inércia mental, o seu medo de acordar e assumir responsabilidade por tudo que você adiou. Você anda pela vida com a cabeça baixada, colecionando pequenas tarefas para justificar por que não faz o que realmente importa. Você enche seus dias de compromissos que não significam nada, só para não ter que encarar o vazio que existe quando você se pergunta o que está construindo. Por que você não está construindo nada? Está apenas passando o tempo. Você chama isso de maturidade, de realismo, de prudência. Mas no fundo, sabe que é covardia. Porque maturidade de verdade é ter coragem de rasgar o script que escreveram para você e começar de novo. Realismo é olhar para o espelho e admitir que você não deu tudo. Prudência é planejar o futuro, não enterrar seu presente. Você acha que acordar cedo, marcar presença, cumprir rotina, é sinal de disciplina. Mas disciplina sem direção é só uma forma elegante de se manter ocupado. Você não é disciplinado. Você é anestesiado. Você confundiu movimento com progresso. Imagine acordar aos 80 anos e perceber que passou uma vida inteira assim, sempre acreditando que estava tarde demais para mudar, mas nunca tarde demais para se distrair. Sempre ocupado demais para sentir, mas nunca ocupado bastante para se transformar. Isso é o que você chama de vida? Você diz que quer sucesso, que quer liberdade, que quer propósito. Mas tudo o que faz é repetir os mesmos hábitos que te trouxeram até aqui. Você acorda e liga o piloto automático. Reage aos mesmos estímulos. Dá as mesmas respostas. Alimenta os mesmos medos. Reza pelas mesmas desculpas. E depois tem a audácia de reclamar que nada muda. Você não está atrasado. Está adormecido. Acordar não tem nada a ver com horas no relógio. Tem a ver com decisão. Tem a ver com honestidade brutal. Tem a ver com o momento em que você olha para dentro e aceita que todos os limites que você culpa foram aceitos por você. Napoleão Hill dizia que todo sucesso começa com um desejo ardente. Mas desejo não sobrevive num coração entorpecido. Não sobrevive numa mente que só sabe repetir histórias velhas. Não sobrevive em quem prefere o conforto de uma rotina morna ao risco de fracassar tentando algo que ama. Você acha que o fracasso dói. Mas nada dói mais do que acordar no fim e perceber que você nunca viveu. Que você passou décadas dormindo de olhos abertos. Que você foi mais espectador da sua história do que protagonista. Talvez você ache que isso não é com você. Talvez você esteja aí agora dizendo que não, que você faz o seu melhor. Mas seu melhor não é suficiente se ele não está alinhado com o que você nasceu para fazer. Seu melhor não importa se é gasto servindo objetivos pequenos. Seu melhor não tem valor se só serve para manter a mesma vida que você diz odiar. Eu sei que é mais fácil acreditar que você tem tempo. Que amanhã vai ser diferente. Que alguma coisa vai mudar lá fora. Mas não vai. Nada muda até que você acorde. Até que você olhe para o seu tédio e reconheça que ele é um alerta. Até que você pare de fugir da dor de não estar vivendo como deveria. Você quer saber por que sua vida parece pequena? Por que tudo é raso? Por que o cansaço nunca passa? Por que você não tem propósito? Por que você não decidiu nada? Por que você está dormindo acordado? A vida não vai esperar você se sentir pronto. Não vai esperar você parar de ter medo. Não vai esperar você colher coragem no dia que for conveniente. O tempo não negocia com quem posterga. O tempo não tem pena de quem hesita. Hoje é o único dia em que você pode começar a mudar. Hoje é o único instante que existe de verdade. E você está aqui, escutando essa voz, porque uma parte sua quer acordar. Uma parte sua está exausta de viver morna. Você acha que precisa de sorte. Mas o que você precisa é presença. É decisão. É disposição para sentir tudo o que você tem evitado. Porque a dor que você recusa de sentir hoje vai se tornar o arrependimento que você não vai conseguir anestesiar amanhã. Você não está atrasado. Você só está com medo. Medo de sair do lugar seguro que você construiu dentro da sua cabeça.
Medo de se tornar quem você sabe que pode ser. Medo de não ter desculpa quando tudo der certo. Você não pode continuar vivendo assim. Porque cada dia em que você dorme acordado é um dia em que você trai a sua própria essência. Cada manhã em que você se contenta com menos é uma manhã em que você confirma a profecia de ser só mais um. Você não nasceu para isso. Você não foi feito para sobreviver. Você está aqui para criar, para inspirar, para deixar uma marca que não possa ser apagada pela indiferença dos outros. Mas isso começa agora. Começa com a decisão de acordar, de largar a segurança que te mantinha cativo, de sentir medo e mesmo assim agir. Se gostar desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Você vive dizendo que está esperando o momento certo, que precisa alinhar as circunstâncias, reunir coragem, juntar mais informações. Mas esse momento não existe, porque ele não nasce fora de você. Ele só surge quando você decide, aqui e agora, que vai sair do estado de anestesia. Enquanto você insiste em acreditar que a mudança vem de fora, vai continuar dormindo acordado. Napoleão Hill chamou isso de alienação interna. Uma epidemia silenciosa que contamina mentes brilhantes e transforma gênios em figurantes. A alienação é o espaço entre quem você poderia ser e quem você aceita ser. É o terreno baldio onde você abandona seus sonhos e constrói justificativas elegantes. Você aprendeu a ter medo de se enxergar com honestidade. Porque se enxergar de verdade significa admitir que o problema não é o mercado, a família, a infância, o sistema. É você. É essa voz preguiçosa que cochicha que dá para esperar mais um pouco. É essa covardia disfarçada de prudência. É essa inércia com cheiro de rotina. Você quer saber o que mais destrói destinos? Não é o fracasso. Não é a crítica. Não é a falta de recursos. É o conforto disfarçado de vida normal. É a mediocridade travestida de estabilidade. É acordar todo dia fazendo exatamente o que você prometeu que não faria. Você coleciona teorias sobre como tudo poderia ser. Mas teoria sem prática é só masturbação mental. Você não precisa de mais conhecimento. Precisa de coragem para usar o que já sabe. Precisa de coragem para se encarar no espelho e perguntar: o que eu estou fingindo não saber? Porque você sabe. Sabe que está desperdiçando talento. Sabe que está fugindo de decisões grandes. Sabe que está traindo o potencial que um dia te fez acreditar que você era diferente. Você passa a vida com medo de errar. Medo de ser julgado. Medo de perder. Mas a única coisa que você perde é o tempo. O único julgamento que importa é o da sua consciência. E o único erro fatal é não tentar. A alienação interna é a pior forma de prisão. Porque não tem grades. Não tem carcereiro. Ela mora dentro de você. Ela rouba seus dias enquanto você acha que está no controle. Ela te mantém ocupado demais para perceber que nada está acontecendo. Você quer exemplos? Pense em Lincoln, que perdeu eleição atrás de eleição, foi chamado de fracassado e teimoso. Imagine se ele tivesse decidido que seu destino era determinado pela opinião alheia. Pense em Edison, que ouviu 1000 vezes que era impossível. Imagine se ele tivesse aceitado a versão da realidade que deram para ele. Eles não eram especiais. Eram só homens que se recusaram a viver dormindo. Que escolheram questionar tudo que parecia verdade. Que decidiram ser conscientes num mundo que se orgulha de repetir padrões. Você acha que consciência é domingo. Mas consciência é prática. É disciplina. É vigilância diária. É acordar e perguntar: o que eu estou tolerando que me diminui? O que eu aceitei como normal que me adoece? O que eu tenho medo de admitir? Toda grande transformação nasce dessa pergunta incômoda. Porque só quem reconhece que está dormindo pode acordar. Só quem admite a própria cegueira pode começar a enxergar. O problema é que você se acostumou a racionalizar tudo. Você cria argumentos sofisticados para justificar sua apatia. Você cita estatísticas, conta histórias, apresenta dados. Mas no fundo, tudo o que você quer é não ter que agir. Tudo o que você quer é continuar dormindo. Você acha que está protegido nesse torpor. Mas não está. Porque cada dia em que você posterga, o preço aumenta. Cada manhã em que você repete o ciclo, a conta se acumula. E vai chegar o dia em que você não vai mais ter força de romper. Eu sei que dói ouvir isso. Mas também sei que se você chegou até aqui, é porque uma parte sua já está cansada de dormir. Uma parte sua quer sentir de novo. Quer viver com a intensidade que você fingiu não precisar. Você não está atrasado.
mas está perdendo o tempo mais precioso da sua vida, o agora. E não adianta prometer que vai mudar amanhã, porque amanhã é uma miragem que você criou para não ter que se mover hoje. O mundo está cheio de pessoas que sabiam tudo sobre sucesso, mas nunca viveram nada disso. Cheio de gente que podia ter sido extraordinária, mas preferiu se manter confortável. Cheio de biografias desperdiçadas pela covardia de não acordar. Você quer fazer parte dessa estatística? Ou quer ser a exceção? O despertar não é um evento. É uma escolha que você renova todo dia. É um pacto com a consciência. É a recusa de aceitar qualquer pensamento que reduza quem você... Napoleão Hill dizia que a mente humana é o único terreno absolutamente livre. Mas isso só é verdade se você tiver coragem de cultivá-lo. Se você não fizer nada, esse terreno vai ser tomado por ervas daninhas. Por dúvidas. Por medos. Por hábitos herdados. Você quer liberdade? Então comece por dentro. Comece limpando esse terreno. Comece questionando tudo que você aceitou como verdade absoluta. O mundo não vai fazer isso por você. Seu chefe não vai. Seus amigos não vão. Sua família não pode. Só você. Você não está atrasado. Mas cada dia que você insiste em dormir acordado é um voto pela mediocridade. Acorde agora. Ou passe o resto da vida sonhando que poderia ter sido. Você vive acreditando que clareza vai chegar como um presente. Que algum acontecimento externo vai iluminar sua mente, dissipar as dúvidas, apontar o caminho. Mas clareza não chega. Clareza é construída. Ela nasce do confronto diário com tudo que você tem medo de pensar. Ela floresce quando você se senta consigo mesmo e admite que não sabe quem é, o que quer, porque acorda todos os dias. O caos externo que você tanto reclama não é culpa de ninguém. É reflexo da confusão interna que você alimenta. Quando sua mente é um labirinto de pensamentos não questionados, sua vida se torna um espelho quebrado. Você olha em volta e tudo parece fora do lugar, mas o que está fora é apenas o reflexo do que está bagunçado dentro. Napoleão Hill dizia que clareza é poder absoluto. E é por isso que tão poucas pessoas têm poder, porque tão poucas têm coragem de buscar clareza. Elas preferem a neblina, porque na neblina ninguém cobra. Na neblina, você tem sempre uma desculpa pronta. Na neblina, você pode dizer que não sabe por onde começar. Mas você sabe. Sempre soube. Você só tem medo de admitir. Porque admitir é compromisso. Admitir é dizer, eu não estou mais dormindo. E agora que vejo, não tenho mais justificativa para não agir. Você acha que seu problema é a falta de oportunidade. Mas se tivesse clareza, você veria oportunidades em cada esquina. Você acha que seu problema é falta de tempo. Mas se tivesse clareza, faria em 6 meses o que outros não fazem em 6 anos. Você acha que seu problema é falta de apoio. Mas se tivesse clareza, não precisaria da validação de ninguém. O que você chama de cansaço é, muitas vezes, apenas o peso de carregar uma vida que não tem direção. Você acorda e gasta sua energia lutando contra a incerteza. Você começa 1000 coisas e não termina nenhuma. Você se distrai com promessas vazias de resultados fáceis. E depois se pergunta por que se sente tão exausto. Pensa em Thomas Edison. 1000 experimentos fracassados. 1000 razões para desistir. Mas ele tinha clareza. Ele sabia o que estava construindo, mesmo quando ninguém entendia. Pense em Ford, que foi ridicularizado por sonhar com carros acessíveis. A clareza dele era tão sólida que a opinião do mundo era só um ruído distante. Pense em Lincoln, que mesmo derrotado repetidamente, se levantava porque via algo que os outros não viam. A clareza não é uma dádiva reservada a poucos. É uma escolha que qualquer um pode fazer. Mas ela cobra um preço. Exige que você abandone todas as distrações que tornam sua vida suportável. Exige que você fique sozinho com sua consciência até que não reste nada além da verdade. Você quer clareza? Então pare de correr. Pare de fingir que está ocupado. Pare de colecionar cursos e conselhos que você nunca aplica. Clareza é fruto de silêncio, de reflexão, de confrontar o incômodo que você gasta uma vida inteira evitando. Você acha que clareza é sobre saber tudo. Mas clareza é apenas saber o suficiente para dar o próximo passo. É aceitar que você nunca vai ter todas as respostas, mas que isso não te impede de começar. Quando você tem clareza, as prioridades mudam. O que parecia urgente revela-se inútil. O que parecia distante se aproxima. O que parecia impossível se torna inevitável. Porque clareza cria foco.
E foco cria progresso. O mundo quer sua atenção fragmentada. Quer que você acredite que precisa de tudo ao mesmo tempo. Mas você não precisa de tudo. Precisa apenas de uma direção e da disposição para segui-la até o fim. Você quer saber por que quase ninguém alcança seus sonhos? Por que quase ninguém sabe o que quer de verdade? A maioria quer apenas escapar da dor. Mas fugir não é a mesma coisa que construir. Fugir é o que você faz quando está dormindo acordado. Construir é o que você começa quando decide clarear sua mente. Napoleão Hill ensinou que a autossugestão é o primeiro passo. O que você diz a si mesmo todos os dias é o que molda sua realidade. Se você repete que é tarde demais, você vai acreditar. Se você repete que não nasceu para isso, você vai acreditar. Se você repete que precisa de permissão, você vai acreditar. Então comece a repetir outra coisa. Comece a dizer que você pode. Que você merece. Que você tem direito de tentar. Que você tem o dever de viver desperto. Sua mente é o terreno onde tudo nasce. Ela pode ser o berço da liberdade ou a cela do conformismo. Ela pode ser o lugar onde você desenha futuros ou onde enterra possibilidades. Hoje, você tem uma escolha que ninguém pode fazer por você. A escolha de parar de viver em piloto automático. A escolha de criar clareza, ainda que doa. A escolha de aceitar que acordar exige sacrifício. Você não está atrasado. Mas se continuar dormindo acordado, vai acordar um dia sem forças para começar. Não espere mais um sinal. Não espere mais um empurrão. Não espere o medo passar. O medo não vai passar. Mas a coragem cresce cada vez que você se recusa a ser seu próprio carcereiro. Clareza é poder. Clareza é liberdade. Clareza é o início da vida que você finge que vai viver amanhã. Acorde agora. Você acredita que a vida vai mudar quando você sentir confiança. Que um dia vai acordar tomado por uma convicção tão forte que tudo ficará fácil. Mas isso é fantasia. Confiança não antecede a decisão. Ela nasce depois que você decide. A certeza não aparece antes do passo. Ela cresce quando você pisa no chão desconhecido e percebe que sobreviveu. Você quer saber por que a maioria permanece no mesmo lugar a vida inteira? Porque trata a decisão como hipótese. Como uma ideia que pode ou não virar ação. Mas decisão, de verdade, não é opinião. É ruptura. É um corte definitivo com tudo que te mantém preso. Napoleão Hill escreveu que toda vitória começa no momento em que alguém diz eu decido e não acrescenta mais nada. Não diz eu decido, se der certo. Não diz eu decido, enquanto for confortável. Não diz eu decido, se todo mundo aprovar. Apenas decide. Você pensa que ainda tem tempo para adiar essa escolha. Mas cada dia em que você posterga, o preço aumenta. Cada dia em que você hesita, sua força diminui. E chega uma hora em que você não se reconhece mais. Porque quando você repete a dúvida vezes suficientes, ela se torna identidade. Você acha que a vida vai te esperar. Que tudo vai ficar em pausa até você resolver. Mas nada pausa. Enquanto você duvida, outros decidem. Enquanto você planeja, outros começam. Enquanto você pensa em tentar, outros estão vivendo. Você acredita que compromisso é dizer que vai fazer. Mas compromisso é o que você faz quando ninguém mais acredita. Compromisso é quando você queima o plano B. Quando você rasga todas as desculpas. Quando você fecha a porta da fuga e joga a chave fora. Pense em Lincoln. Cada eleição perdida era uma oportunidade perfeita para desistir. Cada crítica era uma justificativa legítima para voltar atrás. Mas ele decidiu. E quando você decide, o mundo não tem escolha a não ser se dobrar diante da sua convicção. Pense em Edison. Cada fracasso podia ter sido o argumento final. Mas ele decidiu que não aceitaria outra realidade que não fosse a vitória. Eles não eram super-humanos. Eram apenas homens que entenderam que a decisão não é um pensamento. É um compromisso público com o seu próprio destino. Você quer mudança? Então tome uma decisão que assuste. Uma decisão que te obrigue a se tornar alguém novo. Porque toda decisão verdadeira tem esse efeito. Ela mata a versão antiga de quem você era. Mas você tem medo desse luto. Você teme quem vai deixar de ser. Você teme as pessoas que vai perder. Você teme o silêncio que vai encontrar quando parar de viver pela expectativa dos outros. Mas esse silêncio é sagrado. Porque é nele que nasce a voz da sua própria consciência. Você passa tanto tempo buscando aprovação que esquece como é viver por escolha. Você está sempre ajustando seus passos ao olhar dos outros.
Mas quem vai responder pelos seus arrependimentos não são eles. É você. Se hoje fosse seu último dia, do que você se arrependeria? Das tentativas que falharam ou das decisões que você nunca teve coragem de tomar? Você acha que está esperando clareza, mas está apenas com medo de agir. Porque clareza perfeita não existe. Existe apenas a decisão que você toma e a clareza que nasce depois. A vida não vai enviar um convite formal dizendo: é agora. A vida espera que você se convide para a grandeza. Que você crie o momento. Que você declare guerra à hesitação. Você pensa que é cedo demais. Ou que é tarde demais. Mas o único tempo que existe é agora. O passado não pode ser alterado. O futuro não pode ser tocado. Tudo que você tem é este instante. E neste instante, você pode escolher. Você pode decidir que não vai mais aceitar a narrativa da vítima. Que não vai mais tolerar a segurança da mediocridade. Que não vai mais se contentar com uma vida morna. O compromisso é o primeiro passo para a liberdade. Porque quando você se compromete de verdade, tudo se reorganiza. As pessoas certas aparecem. As oportunidades surgem. Os recursos se revelam. Mas nada disso acontece antes. Nada disso se manifesta enquanto você trata seu sonho como opção. Você quer saber a diferença entre quem realiza e quem observa? Não é talento. Não é sorte. Não é conexão. É decisão. Decisão inegociável. Decisão sem condições. Hoje, você pode tomar essa decisão. Você pode declarar: eu não vou mais viver dormindo acordado. E quando fizer isso, não olhe para trás. Porque a mente vai tentar te convencer a recuar. Vai lembrar cada falha. Vai inventar cada medo. Vai ressuscitar cada história antiga. Mas nenhuma dessas vozes tem poder se você não der atenção. Nenhuma dessas mentiras sobrevive se você não alimenta. Napoleão Hill dizia que a decisão é o ponto de partida de todo o triunfo. Você pode ler 1000 livros, ouvir 1000 discursos, mas se não decidir, nada muda. Você não está atrasado, mas está desperdiçando a única coisa que nunca volta: o agora. Escolha. E depois, cumpra. Porque toda grande vida é construída por decisões que parecem loucura para quem dorme. Você pensa que disciplina é um atributo reservado a poucos. Que só certas pessoas nasceram com a capacidade de fazer todos os dias o que a maioria só promete. Mas disciplina não é herança genética. Não é domingo. Não é uma característica que você herda. É uma escolha diária. É o compromisso que você renova mesmo quando nada faz sentido. Você acorda e acredita que precisa de motivação. Você quer sentir vontade. Você quer ter certeza de que vai dar certo antes de começar. Mas motivação é uma ilusão. Ela aparece como visitante. Vem quando quer. Vai embora na hora que bem entende. Se você depende dela, vai viver prisioneiro da oscilação. O sucesso é silencioso. Ele é construído nos bastidores. Enquanto todo mundo dorme, enquanto todo mundo relaxa, enquanto todo mundo se distrai. Ele é moldado quando ninguém te observa. Quando você não tem testemunha. Quando você não tem aplauso. Napoleão Hill escreveu que a ação persistente é a base de qualquer conquista. Não a ação eventual, não a ação inspirada, mas a ação disciplinada. Aquela que você executa quando a mente quer parar. Aquela que você sustenta mesmo sem enxergar resultado imediato. Imagine um maratonista invisível. Ele acorda antes do sol nascer. Calça o tênis. Sai em silêncio. Corre quilômetros enquanto o resto do mundo acredita que ainda é cedo demais para começar. Cada passo não é celebrado. Cada conquista não é postada. Porque ele não corre por reconhecimento. Ele corre porque decidiu que sua disciplina vale mais que qualquer opinião alheia. Você quer saber por que se sente sempre estagnado? Por que você trata a disciplina como punição? Por que você acredita que agir sem vontade é hipocrisia? Mas a verdade é o oposto. Disciplina é a forma mais pura de honestidade com seu próprio destino. É o ato de fazer o que importa quando ninguém exige. Você vive sonhando com dias melhores, mas não constrói hábitos que sustentem esse futuro. Você quer resultados extraordinários com rotinas medíocres. Quer paz com pensamentos caóticos. Quer saúde com decisões preguiçosas. Quer liberdade financeira com comportamentos de escravo emocional. Isso não existe. A conta sempre chega. E quando chega, ela cobra tudo o que você fingiu não dever. Disciplina é o que diferencia quem sonha de quem faz. Quem deseja de quem conquista. Quem aplaude de quem sobe no palco.
Você acha que disciplina é sobre fazer muito. Mas disciplina é sobre fazer todos os dias. Sobre acordar e lembrar qual é o compromisso que você assumiu com a sua história. Sobre colocar tijolo sobre tijolo, mesmo quando ninguém mais acredita. Pensa em Edison. Ele não falhou 1000 vezes porque era teimoso. Ele falhou 1000 vezes porque a disciplina dele era maior que qualquer fracasso. Pensa em Lincoln. Cada derrota era um convite para desistir. Mas ele seguia. Porque sabia que disciplina não era uma escolha de ocasião. Era o único caminho. Você quer ser livre? Então se torne escravo da disciplina. Porque a ironia é que quando você se submete ao compromisso diário, você ganha a única liberdade que importa, a de respeitar a si mesmo. Quando você cumpre o que promete para si, você se torna invencível por dentro. Você acorda sabendo que pode confiar em quem vê no espelho. Você dorme sabendo que fez sua parte. Mas isso não acontece de graça. Não acontece com discursos. Não acontece com boas intenções. Acontece no momento em que você decide que nada vai ser mais importante que honrar a sua palavra. Você acha que disciplina vai te roubar alegria. Mas a única coisa que te rouba alegria é a inércia. O arrependimento. A sensação de que você podia ter feito mais. Hoje pode ser o dia em que você decide ser o construtor silencioso. Aquele que ninguém percebe, mas que está criando algo que ninguém pode destruir. Pode ser o dia em que você decide ser o soldado da manhã fria. Aquele que luta batalhas invisíveis enquanto o resto do mundo dorme. Você não precisa sentir vontade. Você não precisa ter certeza. Você só precisa cumprir. Um passo de cada vez. Um ato de disciplina de cada vez. Porque é assim que as grandes vidas são forjadas. O sucesso não é sorte. É rotina. É fidelidade ao que você disse que faria quando estava inspirado. É a coragem de continuar quando a inspiração se foi. Disciplina é o ritual sagrado de quem acordou de verdade. De quem entendeu que tudo depende do que você faz quando ninguém está vendo. Hoje, pergunte a si mesmo: quem você quer ser no seu último dia? Alguém que viveu nas desculpas? Ou alguém que honrou cada minuto como oportunidade de provar que você não estava aqui só para existir? Você não está atrasado. Mas cada dia que você não age, você cava o buraco onde vai enterrar seus sonhos. Escolha ser diferente. Escolha ser disciplinado. Escolha acordar. Você acha que fracassar é vergonha. Você acredita que cair é o fim. Mas fracasso é só um espelho. Ele mostra quem você está disposto a ser quando tudo dói. Ele revela a força que você esconde de si mesmo. O fracasso é a parte da jornada que separa quem quer se sentir bem de quem quer se tornar grande. Napoleão Hill escreveu que toda adversidade carrega a semente de um benefício equivalente. Mas só colhe essa semente quem tem coragem de não desistir na hora que tudo parece perdido. Você vive com medo de errar. Você acha que evitar a queda é mais seguro. Mas essa segurança é a pior prisão que existe. Porque quando você faz tudo para não fracassar, você também faz tudo para não tentar. Você se protege do fracasso e, ao mesmo tempo, se priva da vitória. A maioria não está vivendo. Está apenas evitando fracassar. E esse é o maior fracasso de todos. Imagine que hoje seja seu último dia. Imagine que não há mais tempo para consertar nada. O que vai pesar no seu peito? As derrotas que você teve coragem de enfrentar ou as batalhas que você nunca começou? Se isso não te provoca incômodo, então talvez você já tenha se rendido. Mas se isso te arranha por dentro, é sinal de que você ainda tem chance de mudar tudo. Você não está atrasado. Mas se continuar dormindo acordado, vai acordar um dia e perceber que a vida passou sem pedir desculpa. Resiliência não nasce da teoria. Não nasce da palestra. Não nasce de um vídeo motivacional. Resiliência nasce do momento em que você se recusa a aceitar que o fracasso tem a palavra final. Pense em Edison. Imagine explodir centenas de lâmpadas e ainda assim acreditar que cada explosão era um passo mais perto da resposta. Pense em Lincoln. Imagine perder eleições seguidas, carregar o rótulo de fracassado e mesmo assim manter a convicção de que sua história não acabava ali. Eles não tinham garantias. Não tinham certeza. Só tinham coragem de não desistir. Você acha que a dor vai te matar. Mas a dor é só um teste. Ela pergunta todo dia: você ainda quer isso? E cada vez que você responde sim, você se fortalece. O que você chama de fracasso pode ser a fundação da sua nova vida. O que você chama de derrota pode ser o treino que vai te tornar inquebrável. Mas você precisa decidir que não vai largar no meio do processo.
A maioria desiste no ponto em que a transformação começa. A maioria entrega tudo quando faltava apenas um pouco mais de esforço. A maioria escolhe dormir de novo porque acordar dói. Mas você não é a maioria. Porque se fosse, não estaria aqui, lendo isso, procurando uma voz que te lembrasse do que você já sabe. Você foi criado para mais. Você sente isso nas noites em que não consegue dormir. Você sente isso no desconforto que invade quando pensa em tudo que poderia ter sido. Você sente isso no silêncio que aparece quando ninguém está olhando. O arrependimento não é sobre o que você fez. É sobre o que você deixou de fazer. Sobre as palavras que você engoliu. Sobre as decisões que você adiou. Sobre os riscos que você não teve coragem de correr. A vida não vai perguntar se você tinha medo. Ela vai apenas cobrar o preço do que você não viveu. Você não está atrasado. Mas cada segundo em que você insiste em permanecer no piloto automático é um segundo a menos para construir a história que você merece. Hoje, você pode decidir que nunca mais vai desistir. Que vai abraçar cada queda como parte do processo. Que vai usar cada ferida como prova de que você teve coragem. Resiliência não é opção. É condição para qualquer pessoa que quer transformar seu destino. Se você quer um legado, vai precisar aceitar que ninguém cria algo grande sem primeiro fracassar. Vai precisar entender que o fracasso não é um inimigo. É um professor. É ele que ensina o que ninguém mais pode ensinar. Você vai falhar. Vai tropeçar. Vai duvidar de si mesmo. Mas isso não te define. O que te define é se você levanta depois. Pense naquele último dia. Quando tudo acabar, você vai desejar ter sido mais prudente? Ou vai desejar ter sido mais ousado? Vai agradecer pelas escolhas seguras? Ou vai agradecer pelas tentativas que te fizeram sentir vivo? Não deixe seu futuro ser decidido pelo seu medo. Não entregue seus sonhos na mão do seu passado. Não passe a vida inteira dormindo com os olhos abertos. O sucesso não é sorte. É resiliência transformada em força. É fracasso transformado em aprendizado. É dor transformada em poder. Hoje, escolha acordar. Escolha não se render. Escolha viver com intensidade. Porque tudo que você quer está do outro lado da coragem que você não teve até agora. Se gostou desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho.